por que o PT tem essa proximidade com o Hamas, ou por que o Lula se nega a chamar o Hamas pelo nome de organização terrorista. Eu diria que são quatro principais fatores. O primeiro é a ideologia marxista. Eu escrevi um artigo sobre isso para a Gazeta do Povo, e que foi publicado nessa última quarta-feira, em que eu menciono que o marxismo, né, ele quer justamente implantar uma ditadura do proletariado, e para isso ele precisa subverter completamente a sociedade e precisa acabar com qualquer resquício de democracia liberal, com qualquer resquício de democracia representativa. É por isso que nós vemos toda essa contradição da esquerda, né, ao defender o Hamas, ao defender, não, eu diria, os palestinos, porque tem muitos palestinos que são oprimidos justamente pelo Hamas, mas defender esses que estão querendo acabar com o Estado de Israel, dizendo, ao mesmo tempo, que a solução seria a instituição da política dos dois estados naquela região. É mentira. Né? O que o Hamas quer, o que Irã quer e outras forças políticas da região, o que eles todos querem é acabar com o Estado de Israel, porque é a única democracia que lá está, obviamente, além de todo o fato de ser um Estado judeu e um Estado que tem, portanto, despertado esse neonazismo tão bem colocado aí pela Ana Paula agora há pouco. O segundo ponto é porque o PT tem uma colaboração estreita com o Hamas. O MST, para vocês terem ideia, vocês já sabem, mas quem está nos assistindo talvez ainda não tenha noção disso, manda todos os anos representantes de uma brigada chamada Ghassan Karafani, que homenageia com este seu nome um dos líderes do Hamas para colher azeitonas, supostamente, na Palestina. Uma brigada, pode procurar em qualquer dicionário, uma força militar organizada. Então, o MST manda uma parte do seu braço militar, uma parte do seu braço armado, todos os anos para a Palestina. E o PT, obviamente, se nega de chamar o Hamas de organização terrorista, assim como se nega a deixar que o MST seja classificado como tal, apesar de sê-lo. Enquanto, muito rapidamente, chama, né, os manifestantes do dia 8 e 9 de janeiro, gosto de mencionar o dia 9, porque teve muita gente que chegou em Brasília depois dos atos do dia 8 de janeiro, esses facilmente eles chamam de terrorista. Agora, um grupo como o Hamas, não. Então, essa cooperação próxima que o PT, o MST tem com o Hamas acaba justificando essa postura, que também é uma postura covarde, né? Porque contra uma organização criminosa terrorista como o Hamas, não tem coragem de chamar de organização terrorista. Não tem coragem, não. Na verdade, são comprometidos com eles. Enquanto cidadãos que foram protestar e não cometeram nenhum ato de quebradeira, o que foi o caso de muitos que estavam no dia 8 e 9 de janeiro em Brasília, contra eles chamam rapidamente de terroristas. Nós temos aí uma implicação grande na base doutrinada do PT e dos movimentos de esquerda, e o Rodrigo estava falando há pouco sobre isso também, né? O quanto que nós temos doutrinação nas universidades, doutrinação nas bases políticas dos partidos de esquerda, e como qualquer mudança de rumo, mesmo uma crise em que tanto salta aos nossos olhos o grupo terrorista que é o Hamas, se o Lula começar a chamar o Hamas de terrorista mesmo, uma parte da base doutrinada, base ideológica, vai ter uma frustração enorme e vai ter que abrir os olhos para a realidade. E por fim, nós temos um movimento internacional aí mais amplo de democracias de um lado e ditaduras do outro. A gente está vendo isso muito claramente, os blocos se organizando, e o Conselho de Segurança da ONU é um grande representante disso no fim, né? Com Rússia, China, né, se aliando de um lado, e aí entra também Irã e outras ditaduras, né, e o próprio Hamas tendo direto ou indiretamente apoio deles, e do outro lado, Estados Unidos, nações da Europa, algumas nações da América do Sul. E o Brasil, apesar de parecer titubeante por estar na presidência do Conselho, claramente e infelizmente tem optado pelo caminho de estar no bloco das ditaduras. Feito esse resumo, o que a Câmara, o Congresso Nacional pode fazer? Nós já estamos pressionando fortemente o governo, fizemos moções na semana passada, aprovadas no plenário, inclusive uma delas de minha autoria, para pressionar o governo a chamar o Hamas aquilo que é uma organização terrorista. A oposição tem que se organizado muito fortemente, dado entrevistas e feito manifestações contundentes, públicas, para também, de certa forma, constranger, né,
o corpo diplomático brasileiro, que sempre é muito sério, a fazer aquilo também que é correto e pressionar, por sua vez, o governo brasileiro a tratar da situação como ela merece, e a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, né, tanto de bastidores como público, de levar a sociedade brasileira à verdade dos fatos. Israel sofreu um ataque absolutamente covarde, o maior da sua história e recente, de terroristas do Hamas, e o Brasil precisa se alinhar ao lado de Israel para vencer o terrorismo e aí sim, de verdade, libertar o povo palestino que é oprimido por esses terroristas.